Então, vamos lá para a parte 2 da nossa aula, ok? Nós vamos dar sequência ali ao livro de Juízes agora. Já fizemos um breve panorama entre Josué e Juízes. E agora nós vamos entrar em Juízes propriamente dito. O livro de Juízes, irmãos, eles dizem que ele aborda um período de 1380 a.C. a 1045 a.C. Mas é uma contagem um pouco difícil porque falta alguns detalhes da história, das gerações, para a gente entender bem certinho. O livro de Juízes, como a gente falou, esses primeiros livros, eles são anônimos, então o autor não se identifica no livro. Mas a atribuição que se dá, segundo a tradição judaica, é a Samuel, ou a um dos seus discípulos ou alunos na escola de profetas que existia, né? Se acha que foi Samuel, porque existe uma frase no livro que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Então, com base nisso, nós podemos entender que quando se escreveu, já havia rei. Antes não havia, né? Então, quem escreveu já vivia no período monárquico, que havia rei em Israel. Mas, ao mesmo tempo, está escrito que os jebuseus ainda moravam em Jerusalém. E na parte 1 da aula nós falamos, né, que os jebuseus, eles foram poupados pelo povo ali, pela tribo de Judá, e Judá não os expulsou como deveria. E nós sabemos que essa expulsão, né, só acontece com Davi. Então, não aconteceu no tempo de Davi essa escrita, mas aconteceu antes. Por isso, o melhor autor seria Samuel, né? Então, essas análises são feitas e chegou-se a essa conclusão. O livro de Juízes, irmãos, ele vai ser, assim, algo que vai mostrar com muita clareza a natureza humana e como nós somos até hoje, certo? Ele mostra exatamente como os homens vivem, que enquanto Deus faz um milagre, age, todos ficam felizes, não, eu vou servir a Deus, eu vou fazer o que é certo, vou obedecer. E aí há uma vitória, Deus dá essa vitória, né? Mas com o passar do tempo nós vamos nos esquecendo dos feitos do Senhor e acabamos abandonando a Deus. E aí o que acontece? Nós começamos a sofrer certas coisas, tanto consequências pelos nossos pecados, como situações que Deus nos coloca para nos atrair novamente a Ele, ao nos colocar aos seus pés. Então, esse livro, ele explica exatamente isso. Nós falamos que há um ciclo que se repete continuamente. Então, o livro todo contém 7 ciclos. E na apostila, aqui, ó, se mostra esses ciclos. Eu não vou mostrar por aqui porque ele fica ao contrário, né? Mas é esse aqui, se vocês puderem acompanhar, na página 28. Então, o povo praticava o pecado, Deus permitia que um povo vizinho escravizasse e oprimisse Israel. Aí o povo se arrependia, pedia perdão, clamava a ajuda de Deus. Aí Deus enviava um juiz, um libertador para Israel. Aí Israel era liberta, vinham-se anos de paz. Aí passava uma geração, o povo esquecia de novo dos feitos de Deus e começava a pecar, né, a prática da idolatria. Então esse ciclo se repete não só aqui em Juízes, mas em toda a história de Israel. Nós vamos ver que é um padrão de comportamento. O livro de Juízes, ele vai contar a respeito de 12 juízes. Nós temos 6 juízes que são chamados juízes maiores, porque as histórias em que eles aparecem
são mais ricas em detalhes, se tem mais informações a respeito deles, e dos juízes menores, que já se tem quase nada. Se fala ali qual a origem desse juiz, alguma informação às vezes sobre a sua família, outras vezes não, e por quanto tempo ele julgou Israel, né? E só. Então, os juízes maiores são Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E os menores são Tola, Jair, Ibzã, Elon e Abdon. E nós vamos ver cada um deles rapidamente, sem muitos detalhes, mas porque não dá, infelizmente. Mas se eu fosse vocês, estudaria o livro de Juízes, e acho difícil, né, ter tempo hábil para todos os detalhes, mas gostaria muito, né? Então nós vemos, irmãos, que a situação política em Israel era uma situação difícil por causa da desobediência. Então, se cada tribo tivesse cumprido o que Deus havia ordenado, que era de expulsar todos os habitantes ou aniquilar, dependendo da situação, eles teriam muito mais tranquilidade. Mas nós vimos ali na primeira parte, né, lendo Juízes 1 e 2, que o próprio Deus falou que o fato, né, deles não terem obedecido, não terem expulsado, seria como uma espécie de juízo sobre eles. Então, a consequência dessa atitude de desobediência era esse pecado, e eles sofreriam com essa situação. Deus diz que vocês não expulsaram, não esperem que eu expulse agora, né? Vocês vão sofrer as consequências. E a maior consequência de todas é que eles sofreriam influência desses outros deuses, dessas nações, né? Então, eles viviam um bom tempo num estado de guerra, certo? O que aconteceu? Eles não tinham um juiz assim que governasse tudo em todo o tempo. Então, boa parte das situações com juízes, eles governavam ou julgavam, no caso, em algumas regiões, não era sobre todo o território. Alguns juízes, sim, julgaram sobre todo o território, mas boa parte deles não. Então, a questão cronológica dos juízes e quanto tempo durou é difícil de se estimar, porque às vezes, enquanto um juiz estava julgando em determinada região, outro estava julgando na outra. Então, alguns acontecimentos são simultâneos, aconteceram ao mesmo tempo. Por isso que esse período não se sabe exatamente. Pode ter levado cerca de 350 anos, outros dizem que foram 480, outros dizem que foram 300, mas isso também não é tão relevante, né? O que sabemos é que isso aconteceu e que Deus mostra como é a natureza humana e muito do seu próprio caráter através do livro de Juízes. Nós sabemos que toda a Bíblia, o objetivo é apresentar a Cristo, e nós sabemos que aqui não é diferente. Então, o que aconteceu? Muitos lugares, o povo começou a fraternizar com os habitantes. Esses povos que eles deveriam ter expulsado, eles não expulsaram. Então, o que acontece? Casaram uns com os outros ali, começaram a participar do culto a Baal, né? Se envolviam em negócios com esses povos. Então, foi uma confusão aí. Não deveria, Deus já sabia disso, por isso tinha ordenado a expulsão desse povo, que eles não se misturassem com esse povo, mas não fizeram. E aí tem as consequências. Alguns desses juízes, eles eram muito bons militarmente. Outros já tinham uma questão mais ali de um governo trazendo mais o povo para perto de Deus, mais nesse sentido. Então, cada juiz tinha a sua peculiaridade, eles não eram iguais e não foram assim. Nós vamos ver cada um deles. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Juízes 3,
Eu vou ler alguns versículos salteados, tá? Com uma forma de resumir a história desses juízes. Então, haviam aí muitos povos pagãos envolvidos em vários territórios ainda de Israel. E aí, os filhos de Israel foram esquecendo, como nós vimos depois que Josué morreu. Ainda eles tinham um pouquinho de temor a Deus por causa dos anciãos que governavam nessa época. Governavam entre aspas, né? Aconselhavam o povo nessa questão. Mas chegou uma hora que o povo se esqueceu. Então, no versículo 7 do capítulo 3 de Juízes, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. E aí, no 9, diz assim: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e o mais novo do que ele. Então, ali no 8, ele vai falar que foi o rei da Mesopotâmia que veio e subjugou, né, a nação por 8 anos. Então, devido a essa opressão que o povo estava tendo, eles clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, né, ali no 9, e o Senhor deu um libertador que era o Otniel. E Otniel, ele era sobrinho de Caleb, certo? Ele era filho do irmão de Caleb, que era o Kenaz. Ele era sobrinho e também era genro de Caleb, certo? No 10, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. E aí, ele faleceu. Percebam aqui que ele sai a peleja e o Senhor lhe entrega essa vitória. Então, é aquilo que comentávamos, né? Deus havia dito que eles tinham que conquistar a terra, porque ele mesmo iria conquistá-la, ele ia dar condições ao povo de lutar e ele ia entregar os inimigos nas mãos deles. Então, boa parte essa falta de obediência tem muito a ver com o medo, com a falta de fé de que Deus cumpriria aquilo que ele havia dito, certo? Porque o próprio Deus, nós vemos aqui, ele batalhava pelo povo. E Otniel foi um desses juízes, certo? E aí, no 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Lembrando agora do ciclo, certo? Começa de novo o povo a se esquecer dos feitos do Senhor e fazer o que é errado. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, veja bem, o próprio Deus dá poder ao rei dos Moabitas. Então, Deus, irmãos, está sempre preocupado com a questão espiritual. Então, ele está preocupado em atrair o povo para ele, certo? E isso, às vezes, indica ele colocando situações difíceis para que nós possamos enfrentar e, então, nos render aos pés dele. Isso é fato e ele trabalha assim até hoje. Então, Deus usa homens maus, certo? Ímpios, para atrair o seu povo de volta para si. Muitas pessoas, às vezes, confundem isso, né? Nossa, como pode Deus usar uma pessoa que a vida dela tá desse tipo? Eu digo que Deus usa quem Ele quer, né? Deus usa quem Ele quiser para o propósito dele, tanto os ímpios como os justos, aqueles que já se converteram e foram justificados por Cristo. E aqui é um exemplo disso. Ele usou o rei dos Moabitas, Eglon, né? E ele acabou subjugando o povo por 18 anos.
Então o povo começa a ficar oprimido de novo. Então eles tiveram um período ali de 8 anos sob o rei da Mesopotâmia. Aí Deus levanta Otiniel, vem um tempo de paz de 40 anos, e então eles se esquecem do Senhor. Aí vem o rei dos Moabitas, Eglon, e ele subjuga de novo por 18 anos. Nós não sabemos, como eu falei, irmãos, se isso é na extensão total do território ou se são em locais diferentes. Por isso a gente não pode contar assim diretamente esses anos para ver quanto tempo durou Juízes, né? Assim como eu já tinha comentado. Então, no 15, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. E aí, ele vai lutar contra o rei de Eglon, e ele pede, certo? Ele fala assim, dá digamos, de uma forma estratégica para o rei, que ele tinha uma palavra secreta para dizer ao rei. E aí, então, ele faz com que o rei o convide para uma sala de verão, que era comum ter naqueles lugares ali antigamente, certo? E ele diz que vai dizer algo secreto para o rei Eglon, né? Então, Eude, ele tira o punhal, certo? Com a mão esquerda, então acaba sendo uma vantagem, de certa forma, ele ser canhoto, porque com certeza o rei não esperava que com a mão esquerda ele tiraria um punhal, né? Então ele tira esse punhal e crava no ventre daquele rei do Eglon. E esse rei era um pouquinho gordinho, então esse punhal, ali diz na história, né, que ele atravessa, não passa para o outro lado, mas tanto o cabo quanto a lâmina perfuram aquele rei e o punhal se some dentro dele. Então ele não atravessa para o outro lado e nem fica nenhuma parte para fora, ele fica dentro desse rei. E aí ele consegue ali fugindo, né? Ele foge, o Eude. E então os servos esperam, achando que o rei tá no banheiro. Mas, de repente, eles percebem que está demorando demais, eles entram e percebem que o rei estava morto. E aí Eude toca a trombeta, os filhos de Israel descem das montanhas e invadem ali e tomam posse. 29. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos. Então aqui nós temos Eude, certo? O segundo juiz. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Sangar, irmãos, é um desses juízes menores que nós não temos muita informação a respeito dele. Mas o seu nome, ele é Urrita e não israelita. E Anate, fala ali que ele era filho de Anate, se refere a uma deusa cananeia. Então, se for assim, Sangar provavelmente era estrangeiro. Não se fala nada a respeito da tribo que ele veio, certo? Geralmente os outros são citados ali. Então, Deus usou aqui provavelmente um estrangeiro para libertar Israel dos filisteus. Olha que interessante. E ele mata 600 filisteus com uma aguilhada. Essa aguilhada de bois era uma vara que ela tinha mais ou menos 2,4 a 3 metros de comprimento e tinha 15 centímetros de largura. Então, 15 centímetros, vamos dizer que seja isso, veja bem, é uma largura bem grande, certo? E na ponta, numa das extremidades, tinha uma espécie de lança que eles usavam para cutucar os bois, né? E do outro lado era aquela lâmina
curvada, que servia para lidar com a terra, certo? Para cultivar a terra, ali, limpar o arado. Então, com esse instrumento, Sangar, ele consegue derrotar 600 filisteus. Então, já aqui se vê, né, o poder de Deus sobre ele, porque 600 filisteus para uma pessoa só. Então, Deus utiliza ele, mas não se sabe quanto tempo ele julgou, se ele julgou Israel, assim, propriamente dito, ou se ele foi utilizado por Deus nessa batalha. Nós não sabemos muitos detalhes, mas ele é tido como um juiz menor, né? E aí no 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, o povo começou a fazer tudo que era mal, de novo. Aqui diz depois de falecer Eude, né? Então, Eude, ele foi mais uma espécie, assim, de juiz que levou o povo a um relacionamento com Deus. Então, a sua morte fez com que o povo já se afastasse de Deus novamente, né? E aí, esse rei de Canaã, Jabim, subjuga o povo por 20 anos. Eles tinham muitos carros de ferro. Então, isso significava um grande poderio militar. E então, havia uma profetisa chamada Débora, que ela julgava Israel naquele tempo. E ela atendia o povo debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E então, aqui, irmãos, só um adendo, né? Parece esquisito a gente ler debaixo da palmeira de Débora, mas é porque, como esse livro foi escrito posteriormente, né? Ele, na verdade, chama como era conhecido na época que foi escrito. Então, se Samuel escreveu, boa parte de anos depois, né? Esse lugar ficou conhecido como Palmeira de Débora por causa de Débora, certo? Que ela atendia nesse lugar. Então, não é que ele se chamava Palmeira de Débora e Débora ficava lá. Parece uma coincidência estranha. Não, é porque posteriormente ele veio a ser chamado assim, justamente porque Débora ficava ali, certo? E aí, ela mandou chamar Baraque, tá? Que era ali um dos chefes do exército de Naphtali. E no 8 diz assim: então lhe disse Baraque. Calma, só eu pulei uma parte aqui. Ela disse: junta aí a tua tropa, né, o exército, e vamos subir contra Sísera, que era o chefe do exército, esse rei Jabim. 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aqui parece, assim, claramente um homem acovardado, certo? Então, ele não crê praticamente naquela palavra, mas para não ficar feio, ele aceita, né? Mas ele só vou se você for comigo. Então, veja bem, né? Falando isso para uma mulher. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, Quedes era lá em cima, lembra que a gente viu, né? No mapinha. Essa questão, né? Da profetisa, o chefe do exército não quer ir sozinho.
só se uma mulher for junto. Então, é um pouco vergonhoso, vamos dizer assim, para ele, tá? Mas ele faz isso, né? Então, irei contigo, porém não será tua honra. Então, ela sabe que, ó, se eu for com você, sabe que o pessoal vai atribuir a honra a mim e não a você, né? Então, ela já deixa isso claro. E aí, conta toda ali a história, né? E no 15, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Então Deus, se mostrando mais uma vez, quem derrotou o exército foi Deus, o Senhor derrotou. E aí Sísera, que era o comandante aí desse exército, foge a pé. No 17, porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber Queneu. Então, a casa dele, né, de Eber, estava de boa com Jabim. Então, ele tinha um bom relacionamento com esse rei de Canaã. Mas havia Jael, que era a mulher de Eber, certo? E aí, Jael foi ao encontro de Sísera e disse-lhe, venha para minha tenda, não temas. E aí, ele pediu para ela, me dá um pouquinho de água. Ela foi lá, pegou um odre de leite e deu de beber a ele, cobriu ele, né? Toda solícita. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, aqui alguém? Responde, não. 21. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Então, aqui, mais uma vez, Deus agindo, né? Então, Jael, mulher, pega uma estaca da tenda, coloca na fonte, né, de Sísera, e com o martelo crava, de forma que a estaca vai parar na terra, vai entrar na terra. Tanta violência, vamos dizer assim. E uma mulher, né? E assim Sísera morreu. No 22, e eis que perseguindo Baraque a Sísera, Jael saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, houve aqui vitória do povo. E aí, Débora, né, cria um cântico, falando de todos os feitos do Senhor aqui, em gratidão a Deus, contando também sobre tudo que tinha acontecido. E no 31, finalzinho, diz que a terra ficou em paz por 40 anos, tá? Então, aqui nós vemos a humilhação que Deus, né, proveu, utilizando mulheres. Nós sabemos que para homens aqui, nessa época, seria bem humilhante ser morto ou até julgado por mulheres, né? Mas Deus utiliza quem Ele quer, certo? No 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, de novo. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas, eles vêm, né, de Midian, que era filho de Abraão com Quetura, certo? A concubina de Abraão, Quetura, teve 6 filhos. E um desses filhos gerou o povo de Midian, tá? Irmãos, eu vou colocar para a próxima parte aqui, tá? Que vai acabar o tempo do vídeo aqui.